também. O Ale é um amigo querido, nós fizemos formação meta integral juntos. Ele sempre me deu bastante força aí com as coisas da rede e eu tenho acompanhado bastante o que ele tem feito. E ele é um profundo conhecedor e ao mesmo tempo um eterno aprendiz. Eu sempre vejo o Ale buscando muitos conhecimentos diversos, assim. Eu fiquei bem feliz quando ele ofereceu para trazer aqui para a rede o tema de agilidade emocional, porque eu acho que é um tema bastante importante, principalmente nesses tempos de tanta incerteza, né? Então, fico feliz de ter vocês aqui, todos conhecidos e amigos, e vou deixar aqui esse momento, então, para a Alê se apresentar e contar um pouco do tema, tá bom? Obrigada, gente. Bom dia. Bom dia novamente, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. A gente traz aqui um pouquinho A gente tem um encontro chamado Agilidade Emocional, né? Então, essa versão aqui é uma versão um pouquinho menor, mas ela contém aí o essencial da nossa visão de agilidade emocional. Obviamente, a gente traz aqui a visão da Susan David, que é autora do livro e do conceito de agilidade emocional, mas a gente faz algumas pitadas aí de teoria integral e também, normalmente, a gente mistura um pouco com a teoria de valores do Richard Barrett, né? Que também, de certa forma, olha um pouquinho para essa visão. Então, é um trabalho que traz a nossa visão. Então, a visão da Integral é uma empresa que completou um ano aí, o Marcel, que é meu sócio, também está aqui com a gente. A gente completou um ano, dia 17 agora de junho, e o nosso objetivo é trabalhar com conhecimento, né? A gente tem 3 pilares, a gente faz a parte de consultoria, consultoria no modelo de diagnóstico mais profundo, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais para quem estiver interessado. Conhecimento, que é o que a gente está, vamos dizer assim, numa expansão em função até desse momento que a gente precisa muito do online, né? Então como a gente já nasceu de certa forma online, a gente está bem preparado para fazer facilitação online. Depois eu vou mostrar para vocês aí o que a gente tem para os próximos meses. A agenda de junho, julho e até setembro está bem robusta, bem interessante. Tem vários temas, tem um espectro grande de temas, dá para agradar aí várias pessoas. E um processo que a gente chama de consciência individual, que eu costumo brincar um pouquinho aqui, que é o antigo coaching, né? Então a gente chama de consciência individual, por quê? Porque a gente não faz somente coaching, a gente faz mentoria, faz aconselhamento, a gente usa enneagrama para fazer um diagnóstico mais profundo. Então é uma metodologia, né? A gente mistura Barrett, a gente faz todo um processo de autoconhecimento e aí sim, a partir dessa consciência, a pessoa traça os objetivos mais atuais dela naquele momento. Então a gente vai trabalhando esse desenvolvimento. Aqui tem um pouquinho do perfil meu e do Marcel. Nós somos 2 ex-bancários, aí tivemos grandes equipes, né? A gente trabalhou bastante no ramo bancário, e aí mostra todas as nossas formações aí, né? Ambos somos practitioners no integrativo e enneagrama, né? Para fazer enneagrama. Ambos somos formados em consultoria e cultura pelo Barrett. Eu sou consultor e facilitador meta integral, tenho formação completa em PNL. Então, esse é um pouquinho do que a gente faz. O Marcel também é especialista em design thinking, também na metodologia do Serious Play, Lego Serious Play. Então, tem aí uma amplitude de assuntos que a gente aborda. E aí a gente traz aqui agilidade emocional nas lentes, na nossa lente, né? Na lente da Integral. Tem muito conteúdo da Susan? Obviamente tem, mas a gente traz uma visão específica do que ela traz. Ela é uma psicóloga premiada, né, de Harvard. Ela é PhD, uma das principais pensadoras nesse modelo. Tem um TED, ou vários TEDs dela que são bem legais de assistir. Eu conheci ela pessoalmente pela HSM, né, no processo lá que ela veio alguns anos atrás. O que é agilidade emocional nessa nossa visão? Tá?
Imagina o seguinte, eu quero viver plenamente, a gente precisa viver plenamente. Só que muitas vezes a gente não escolhe a reação correta diante das situações. E o que a gente precisa, resumidamente, é ter flexibilidade de pensamento e sentimento e aceitar as emoções. Esse é outro ponto que é muito legal, e a gente gosta de fazer algumas uniões também, né? Hoje a gente está trazendo muito o Dom Miguel Ruiz, né? Que é um autor, e ele também tem essa mesma visão quando ele fala de aceitar as emoções, né? A emoção, ela quer nos dizer alguma coisa e a gente muitas vezes despreza o que a emoção nos traz. É como se a gente quisesse negar as emoções, é como se a gente ficasse vivendo somente nos pensamentos. E isso é o que uma das coisas que mais nos prejudica. E a gente está vivendo num ambiente de complexidade crescente e inevitável. Então, isso é o que vocês estão experimentando aí, né? Com toda a pandemia, isolamento, ou seja, uma série de imprevistos, mudanças rápidas, um estresse, uma avalanche de informação, tanto informação verdadeira quanto fake news, isso não para de crescer. E coisas que estavam, às vezes, um pouquinho já calmas, elas voltam a surgir com uma força muito grande. Então, um evento como por exemplo a morte de um negro lá pelos policiais nos Estados Unidos, causa uma mudança que muitas vezes a gente não espera. Ninguém gosta daquilo, obviamente ninguém gosta daquela situação, mas o movimento que surge depois daquilo é que é inesperado, né? Poderia não acontecer nada e pode acontecer tudo a partir de um evento com uma repercussão que nem aquela. Então, isso é o que a gente brinca aqui, a gente não chama na integral de novo normal, a gente chama de novo anormal, porque isso não vai parar mais, né? Lamento dizer para vocês, mas essa avalanche, essa bagunça, esse imprevisto, isso sim é um novo anormal. Não existe mais como se fizesse assim, estou reformando minha casa e quando reformar minha casa está tudo tranquilo. E nós estamos imaginando muitas vezes que depois que a gente passar por essa pandemia, que a gente passar por esse isolamento, que vai voltar tudo como era antes. A resposta é: não vai voltar como era antes, e o que vai se apresentar vai ser uma constante novidade, uma constante destruição de coisas, uma aceleração muito grande. E é por isso que a gente Olha, deixa eu precisa... só te perguntar uma coisinha antes. Desculpa te interromper. Você estava falando dessa questão, né, da morte do George Floyd, mas assim, acho que tem Sim, muitas coisas que já aconteciam, assim, que eram pequenos momentos de raiva desse contra, né? sim. Acho que os negros, principalmente, assim, eu não posso falar em primeira pessoa, né, porque eu sou japonesa e não sofro por isso, mas já existiam pequenas insatisfações e pequenas coisas que aconteciam. E aí isso foi estopim, né? Então, eu lembro que na Meta Integral a gente fala muito assim que, na verdade, existem já pequenos sinais Isso. que são fracos que vão acontecendo em vários lugares, e que daí, na verdade, um momento ele acaba sendo como se fosse o catalisador, com uma forma das pessoas, putz, eu já estava revoltada com o que eu via na rua, já estava revoltada do que acontecia em alguns lugares, daí, tipo, isso catalisa, você fala, daí cria um super movimento, porque as pessoas já estavam sentindo revolta por esses pequenas histórias que você via do seu lado, sabe? Sim. Na verdade, a gente também pensa muito nisso, né? E acho que são mais do que sintomas, do que sinais fracos, né? São sinais fortes, mas existe todo um processo. Hoje eu gosto de usar esse termo também. A gente vive um grande sonho coletivo. Esse sonho Uhum. coletivo, muitas vezes, ele faz com que a gente não perceba o que está acontecendo, né? Como se fosse tudo normal. Por quê? Porque existe pressão pelo trabalho, pelo resultado, a gente dorme pouco, a gente quer ser multitarefa, a gente está sendo ensinado a não mais prestar atenção nos outros, né? Muitos de nós, não estou dizendo, obviamente, todos, mas a gente vive uma agitação tão grande, uma pressão tão grande, que esse é o maior sintoma do que a gente está experimentando como humanidade, na nossa visão, né? De que é tudo tão pesado, tão grande, tão rápido. O dia hoje parece que tem
né? Em vez de ter 24 horas, parece que a gente experimenta um dia de 8 horas, né? Você já chega, o dia acabou, né? Então a gente tá vivendo a ausência de experimentar, às vezes, o próprio corpo. Eu estou lendo um livro que diz justamente isso. Você muitas vezes deixa de experimentar o próprio corpo. Por quê? Porque você fica totalmente no cérebro. E é por isso que a gente gosta de trazer agilidade emocional, porque é justamente isso. Nós precisamos ter o tempo, Lu, para sentir o que a emoção quer nos dizer. Hoje é como se a gente falasse assim, tira a emoção de lado e vamos seguir, vamos para frente. Então a gente não tem mais essa flexibilidade, o estado de presença, são poucos os que conseguem praticar o estado de presença, práticas diárias de meditação, de sentir o corpo. Obviamente a gente está aqui num grupo de pessoas privilegiadas, a gente tem que entender isso, nós somos privilegiados. Então quando eu falo isso, eu não falo de nós que estamos aqui assistindo ou presenciando isso, eu estou falando da grande massa, né, que ainda não tem condições de fazer isso. E a agilidade emocional, ela pega um bloco, né, é mais do que ensinar para vocês a agilidade emocional, é mais para que vocês utilizem isso com os outros, né? Muitos de nós aí somos coaches, consteladores, terapeutas. É muito importante que a gente perceba um pouquinho desse conceito, né? E também trabalhar baseado em valores. Quando a gente trabalha, quando a gente vive uma complexidade que nem essa, os valores também são uma outra ferramenta que nos dá direção, que nos dá clareza, né? Evita você ficar muito conflitante. E aí a gente traz também os conceitos de resiliência e antifragilidade, mas não naquele sentido de, sabe, engole o choro, né? Aguente e segue em frente. O nosso conceito é um pouco diferente, é você perceber e ter essa resiliência emocional. Você fala assim, nossa, eu fui afetado, né? Eu estou me sentindo mal com essa notícia, eu estou me sentindo mal com isso que está acontecendo no mundo. Mas o quanto isso ele me prende numa gaiola emocional ou o quanto ele me abre para eu agir, né? E é justamente isso que a gente está enfrentando. Por quê? No conceito da Susan, a gente enreda, a gente fica capturado por emoções, pensamentos e comportamentos. É como se fosse uma avalanche, né? E a gente começa a reagir automaticamente, de forma inútil. Ou seja, é como se fosse assim, aperta o botão, reage, aperta o botão, reage. A gente fica no automático, a gente não percebe mais. E aí uma frase do John Milton, né? A mente é o seu próprio lugar e por si mesma pode tornar o inferno um céu e o céu um inferno. Então, esse é outro conceito que a gente quer colocar aqui. Perceba o quanto do que a gente está experimentando são pensamentos e não somente emoções. E aí eu vou trazer aqui rapidinho para vocês, mas bem rápido mesmo, a gente nem fez uma interiorização. Eu vou trazer aqui bem rápido, vou pedir para que vocês, se possível, fiquem numa posição com a coluna reta, sentados, sentindo os pés no chão. Se possível, feche os seus olhos, fique confortável. Esse até o momento, se você quiser, pode fechar a sua câmera. E comece a sentir o seu corpo. Eu tenho um corpo, mas eu não sou o meu corpo. Eu posso ver e sentir o meu corpo. E o que pode ser visto e sentido não é o verdadeiro vidente. Meu corpo pode estar cansado ou excitado, doente ou saudável, pesado ou leve, ansioso ou tranquilo. Mas isso não tem nada a ver com o meu eu interior. A testemunha. Eu tenho um corpo, mas eu não sou o meu corpo. Eu tenho desejos, mas eu não sou os meus desejos. Eu posso conhecer os meus desejos e o que pode ser conhecido não é o verdadeiro conhecedor. Os desejos vêm e vão, flutuando pela minha consciência, mas eles não afetam meu eu interior, a testemunha. Eu tenho desejos,
mas eu não sou os meus desejos. Eu tenho emoções, mas eu não sou as minhas emoções. Eu posso sentir e perceber minhas emoções. E o que pode ser sentido e percebido não é o verdadeiro percebedor. As emoções passam por mim, mas elas não afetam o meu eu interior. A testemunho. Eu tenho emoções, mas eu não sou as minhas emoções. Eu tenho pensamentos, mas eu não sou os meus pensamentos. Eu posso ver e conhecer meus pensamentos. E o que pode ser conhecido não é o verdadeiro conhecedor. Os pensamentos vêm e vão, mas eles não afetam o meu eu interior, a testemunho. Eu tenho pensamentos, mas eu não sou os meus pensamentos. Portanto, afirme o mais concretamente que puder. Eu sou o que permanece, um puro centro de consciência, uma testemunha impassível de todos esses pensamentos, emoções, sentimentos e sensações. Aos poucos você vai voltando, sentindo seu corpo. Esse é um processo que tem no livro do Ken Wilber, Graça e Coragem, que é um processo que ele adaptou do Assagioli, do Roberto Assagioli, que criou o exercício da testemunha. Bem legal esse jeito do Ken Wilber ampliar o uso do exercício da testemunha. Muito lindo, Ale. Muito lindo. E é incrível como a gente respirar um pouquinho, sentir o corpo faz diferença, né? Faz Acho que, diferença. nossa, é outra coisa, Verdade. assim, dá uma clareza de si mesmo, assim, né? Isso ajuda, né? Porque aí a gente já começa a perceber as semelhanças e as diferenças que tem quando a gente está num estado que nem esse, que alguns podem ter chegado aí ouvindo o exercício da testemunha, e esse tagarela interior, né? Que é esse pensamento, essa agitação. Isso muitas vezes domina o nosso dia, domina o nosso jeito de ser. Essa agitação, esse tagarela, o que a própria Susan David brinca que é monkey mind, né? Como se fosse, né, um macaquinho brincando numa árvore, né? Ele está agitado, mas é o estilo dele. Mas para nós, os pensamentos, eles nos prejudicam. E quando Muito o legal. enredamento começa, é como se a gente aceitasse que os pensamentos são fatos, né? A gente não consegue mais perceber essa diferença entre os pensamentos e aquilo que é realidade. A gente começa a dar valor. É como se os nossos pensamentos eles adquirem qualidade de cinema, de televisão de 16K. Fica tão perfeito. Você fala, nossa, eu estou pensando nisso, e você começa a achar que isso é a realidade. Esse é o nosso grande problema atualmente. A gente confunde a realidade com aquilo que está sendo criado nos nossos pensamentos. Essas imagens, esses símbolos, interpretações são nossos, são julgamentos. Obviamente existem fatos, existem a realidade, mas muitas vezes a gente fica dominado e começa a criar algo que não é nosso, não é verdade. E uma É verdade. brincadeira é o seguinte, eu vou afirmar para vocês aqui, ó, isso não é um cachimbo. Quem acha que isso é um cachimbo? Quem acha que é um cachimbo, levanta a mão aí, faz um sinalzinho. Né? Olha, eu garanto para vocês que isso não é um cachimbo, isso é uma tela que você está vendo de um slide de uma foto de um quadro do René Magritte. Né? Muito Então bom. Olha, a ó, brincadeira dele muito é bom. essa. Isso não é um cachimbo, e não é mesmo, né? Mas a gente começa, você não quer mais aceitar. Você fala, não, é claro que é um cachimbo, eu sei o que é um cachimbo. Não é, isso é né? Isso nem é um quadro, né? Já é uma tela que você está vendo. Né? Então, Atuei no meu sistema 1. isso É, daí é o a que Val até acontece colocou o aqui, tempo ó, inteiro. ela colocou um comentário aqui que eu vou ler para você, ler, porque eu não sei que quando você está Vai lá. falando
né? Pensamos e passamos a atuar como se realmente fosse realidade, né? Então, quando você estava falando fico brincando que é fato ou alucinação. Eu sempre falo, é fato ou alucinação, né? Porque às vezes a É gente acha que é verdade. fato, mas na verdade é alucinação. É. E Em depois, Ale, PNL a gente só. usa muito isso, né? Alucinação, né? É É, isso aí. e aí depois, só no final, Ale, lembra de É. colocar ou de mandar o livro do estado de presença que a Kelly perguntou, tá? Ah, tá bom. A gente tem alguns livros, se não tiver todos aí, a gente manda mais alguns. No final tem uma imagem com os livros aí. Tá bom, Então obrigada. isso não Ô, é Lu, né? e Isso Ale, não é um cachimbo. Fala. mas eu acho que é legal também que essa coisa do alucinação, mas se todo mundo alucina junto, vira um fato, né? Boa. Isso, exatamente. O, até a gente fez isso no nosso Muito evento bom. Presença de algum tempo atrás. A gente trouxe uma música do Raul Seixas que é bem pequenininha, depois eu até posso colocar para vocês, mas ele diz assim: sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Verdade. Então, essa alucinação coletiva, ela faz o mundo ser do jeito que a gente vê, do jeito que a gente interpreta, do jeito que a gente experimenta, né? Os toltecas, eles dizem isso, que a gente é, vamos dizer assim, ensinado a acreditar que o mundo é desse jeito, né? A gente é domesticado, é uma frase dos toltecas. A gente tem um processo de domesticação. A gente entende tudo. Isso é um carro, isso é uma casa, isso funciona assim, o trabalho é desse jeito. E a gente não percebe mais o quanto a gente deixa de questionar a realidade. E como diz o próprio Ken Wilber, ele se usa bastante em PNL, o mapa da realidade não é a realidade. Todo mundo está certo, mas apenas parcialmente certo. Todos nós estamos, de certa forma, certos. E aí a gente complementa aqui com o livro do Daniel Kahneman, que é o conceito do rápido e devagar, que essa é outra coisa que a gente deixa de usar. A gente começa a entender que é o seguinte, olha, ser hoje um bom profissional, eficiente, capaz é ser rápido, automático, né? Reage rápido, tudo muito veloz. E a gente deixa de usar os nossos pensamentos mais deliberativos, aqueles que exigem a nossa presença, a nossa qualidade de eu estar centrado, eu estar presente, sentindo o meu corpo, sentindo as emoções que vão chegando e o que elas querem me ensinar. Emoção é puramente informação. Emoção não é pensamento, né? E aí que é o grande problema. A gente esquece que a emoção é uma informação muito mais honesta do que os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles são fabricados muito rápido, né? As emoções não, elas são verdadeiras. Elas sim estão querendo ensinar alguma coisa para a gente. E aí o que a gente traz é justamente isso. O que eu faço entre o estímulo e a resposta? Algo acontece, uma notícia na TV, alguém fala comigo alguma coisa, como é que eu reajo? Né? Se eu tenho o estímulo e a resposta muito rápido, eu tô com um gatilho, eu tô sentindo emoções habituais, eu estou enredado, eu estou carente de agilidade emocional. O que a gente precisa fazer? A gente precisa afastar, né? Entre o estímulo e a resposta, eu preciso colocar um espaço. É aí que eu mostro a minha presença, a minha expressão plena. É aqui que eu trabalho o meu autoconhecimento, é aqui que eu trabalho a percepção de quanto eu estou colocando a minha personalidade, o meu ego, e não aquilo que eu sou de verdade, a testemunha. Quanto mais rápido uma coisa da outra, mais atuando no meu ego eu estou, mais no personagem, mais enredado nesse personagem eu estou. E aí a gente coloca a culpa como se não fôssemos nós mesmos, né? Tem o gancho, eu coloco culpa. Ah, o pensamento é o culpado, né? Então eu estava pensando isso, me desculpe, eu estava pensando isso, né? Você começa a própria fala, a própria narrativa diz, o pensamento é o culpado. E esse tagarela interior, ele fica de assunto em assunto, tá? Então, ele não nos deixa ser criativos, ele não deixa a gente perceber. E a gente faz download, a gente repete ideias velhas e ultrapassadas. E muitas vezes a gente faz uma retidão equivocada, ou seja,
olha, não, eu preciso ter respeito, não, isso aqui funciona assim. É como se eu carimbasse soluções prontas para determinadas coisas que eu estou experimentando. E a agilidade emocional é estar consciente dessas emoções, né? Para que eu supere esses ganchos e eu vá além. Aqui uma avaliação, né? A gente tem, alguns falam 5, mas aqui a Susan traz 7, né? A gente tem alegria, raiva, tristeza, medo, surpresa, desprezo e aversão. No mínimo 5 dessas que eu falei, que a gente colocou aí com símbolo de negativo, não são confortáveis, né? O nosso maior erro é não, pelo menos, não trabalhar e não aceitar elas como úteis. A gente despreza as emoções que a gente não considera boas. A gente não vê a utilidade delas. E aí a gente faz o quê? A gente reprime. E a repressão é empurrar para longe. Não, peraí, eu estou sentindo aqui um medo. O que eu faço com esse medo? Eu deixo ele para lá, empurro ele para longe. Eu quero pensar positivo, né? E aí essas emoções reprimidas, elas dominam e elas voltam, né, à tona de maneira involuntária. Eu não percebo delas voltam a acontecer, porque respostas rígidas, né, são insustentáveis. Toda vez que eu reprimo uma emoção, eu estou fazendo algo que é insustentável, inclusive para o meu corpo. E aí existe, além de reprimir, existe o ruminar, né? O ruminar é foco no passado. Vários autores dizem isso, a Susan traz isso, o Dom Miguel Ruiz também traz isso, o seguinte: de todos os animais aqui no planeta Terra, só tem um que, quando erra, fica se culpando 1000 vezes. Chama-se ser humano. Qualquer outro animal, se errar, ele segue em frente. Vamos supor, vai ter algum animal andando pela floresta e ele pisa num lugar que tem mais barro, ele dá uma escorregada e quase cai, né? Ele simplesmente vai se recompor e vai continuar andando. A gente vai falar: nossa, eu tropecei na rua, que vergonha, como é que eu não prestei atenção? São coisas pequenas, pequenos erros nossos, a gente fica remoendo o tempo inteiro. Nossa, eu esqueci, eu não fiz, nossa, eu sou muito ruim, putz, eu errei, aquela minha fala. A gente fica o tempo inteiro remoendo. Então, vamos perceber o quanto a gente coloca de ênfase no passado. O erro já aconteceu. Obviamente, a gente tem que corrigi-lo para frente e não ficar ruminando, né? Então, a gente rumina ou com foco no passado ou com preocupação, o medo do futuro. Entre ruminar e reprimir, pelo menos ruminando, a gente sente, né? O reprimir é pior ainda, é como se eu colocasse embaixo do tapete aquela emoção que eu estou sentindo. E aí, eu preciso fazer o quê? Olhar de frente, com autocompaixão, aceitar esse momento, né? Evitar mentir para mim mesmo, porque em cenários competitivos, isso é fala da Susan, tá? Demonstrar compaixão pode significar sem ambição, né? Ou seja, você não tem ambição, você não quer o sucesso, né? Porque você está sentindo as suas emoções, mas você tem que ser forte, você tem que ser competitivo, você tem que ir em frente e resolver o problema. Então é um erro achar que, se a gente for duro bastante, a gente aumenta a nossa vantagem competitiva. Na verdade, a longo prazo diminui, porque você vai se esfacelando, você vai minando a sua essência, você deixa de ser quem você é. Por quê? Porque você está reagindo, diante do que até o próprio Carlos colocou aí, bem colocado, deste sonho que, na verdade, nem é sonho, né? É um pesadelo coletivo. E aí, outro conselho é: escolha a disposição, né? Rotule as suas emoções, crie um vocabulário, é como se você tivesse um dicionário das suas emoções. E perceba que cada uma delas, quando ela surge, ela tem uma função. Qual é o propósito dessa emoção? Nossa, eu estou experimentando raiva agora. O que essa raiva está querendo me ensinar? O que ela está querendo dizer? Mais do que um pensamento, a raiva, sim, ou o medo,
né, a tristeza, eles estão querendo te trazer uma informação importante. E a gente é treinado para deixar a emoção de lado e focar no pensamento. O grande vilão disso tudo, dessa história, são os pensamentos. O pensamento, ele tem que ser algo que eu, como testemunha, como alma, como ser mais profundo, eu peça para o meu cérebro pensar. E não que eu seja vítima dos pensamentos que vão aparecendo na minha tela como se fosse um pop-up de um computador, né? Então, criar esse afastamento, essa distância, né, entre o estímulo e a resposta. A gente já falou um pouquinho disso, mas para ser mais ágil emocionalmente é sensível ao contexto e ampliar novas perspectivas, novos jeitos, novas formas de olhar uma determinada um determinado problema, uma determinada situação, um determinado acontecimento. Enxergar o que a gente não tinha visto antes. É como se eu pudesse, nossa, agora eu estou vendo essa situação de um jeito que eu nunca havia percebido antes. Entre o Ale, tem... estímulo... Oi? Ai, desculpa. Pode falar. Na verdade, tem um livrinho que eu li bastante durante essa quarentena, são como, tipo, contos, assim, né? Que é o que você, as coisas Ah, que é você muito vê quando legal. você desacelera, né? Que é de um monge coreano. E ele fala assim que às vezes quando a gente tá com raiva, é como se a gente estivesse num mar, que a gente vê um monte de areia, sabe? Quando fica tudo turvo. E que, na verdade, quando a gente experimenta essa raiva ou essa emoção, que a gente deveria realmente se aquietar. Porque é como se fosse realmente um mar, assim, porque daí a areia começa a decantar e aí a gente consegue ver com clareza, mas a gente tem que se aquietar, porque geralmente a gente começa a nadar e continua batendo na água, assim, sabe? Então, eu achei legal essa metáfora que ele deu, porque é um jeito simples, né? Eu sempre me lembro, assim, quando vem aqui uma emoção, eu começo a lembrar, assim, tipo, o mar revolto, cheio de areia, sabe? Então, tipo, se afasta, se aquieta e consegue, É né? isso mesmo. Outra metáfora boa é imaginar que a gente está sempre vivendo em cima de uma neblina, né, de uma fumaça, né, o que o hinduísmo chama de Maya, né, essa ilusão. Então a gente precisa de certa forma estar preparado para tentar clarear. Nossa, vamos tirar essa fumaça, essa neblina. Deixa eu ver essa realidade. E uma das respostas é isso daí. Entre o estímulo e a resposta há um espaço. E nesse espaço está todo o nosso poder de escolher nossa resposta. E na nossa resposta está o nosso crescimento e a nossa liberdade, né? Ninguém mais preparado para escrever uma frase como essa que nem o Viktor Frankl, que ficou, né, num campo de concentração. Então imagine a capacidade e o controle emocional necessário para você sobreviver, né, num campo de concentração, no problema do que o Viktor Frankl experimentou, e ainda trazer esse ensinamento, né? Esse espaço, né? Nesse espaço que estão as nossas melhores respostas. E como é que eu quero que seja a minha vida, né? E aí, outra dica da Susan é o seguinte: quanto mais eu tenho uma visão de propósito, de um futuro, né, dos meus valores reais, mais próximo de ser eu mesmo eu estou. Quanto mais preso ao momento seguinte, né, daqui a 2 horas, daqui a 3 horas, mais facilmente eu estou longe dos meus reais valores, né? Dá para perceber isso quando eu estou, sabe, nessa a vida me colocou o ritmo. Eu estou simplesmente fazendo aquilo que eu sou, os horários, as agendas, as obrigações, e muitas vezes essa rotina ela nos tira dos nossos verdadeiros valores, dos nossos ideais, do nosso propósito. Então esse exercício diário de sempre você falar assim, nossa, quem eu sou de verdade, né? Quais são os meus valores, o que eu quero entregar para o mundo, o que eu quero deixar de legado, isso faz com que também a gente se acalme e perceba de verdade, nossa, o que eu estou fazendo hoje para o meu eu verdadeiro, e não em cima desse personagem, dessa confusão, desse nadar aí, começa a subir areia, você não enxerga mais nada, né, Lu? É justamente isso que a gente tem que fazer. E aí um exercício rápido para vocês agora aqui também, sugestão da Susan. Pense
no seu medo mais profundo. E aí desliga o áudio, mantém o áudio desligado aí e pronuncie esse medo até que ele deixe de ser um medo e ele fique distante, ele seja apenas uma palavra. Vamos praticar em um minuto pega um medo que você tem e pronuncie ou mentalmente ou falando mesmo aí, né? Se você puder, perceba que ele começa a ficar distante quando você começa a olhar ele como um objeto fora daquilo que você é. Então, vamos lá, um minutinho para a gente experimentar essa distância do medo virando uma palavra. Vamos lá, voltando. Esse é um exercício legal depois de fazer com bastante calma, né? Sempre que a gente estiver sentindo algum medo muito profundo, começar a pronunciar, dar um apelido para ele, vai pronunciando, você percebe que cria uma distância nesse medo. Outro ponto que a Susan traz bastante, e isso também a gente comunga bem na integral, é valores como facetas de um diamante. Os valores eu escolho, eles não são metas, os valores nos guiam e eles são sempre ativos, eles evoluem ao longo do tempo, eles nos aproximam, né, de como a gente quer viver a nossa vida. E também, de certa forma, eles nos libertam de comparações, né? Que você deixa de querer ser igual a todo mundo porque os seus valores são são os seus formadores, eles te libertam disso. E eles promovem também a autoaceitação. Fala, nossa, eu acredito nisso, essa é uma crença minha, esse é um valor meu. É mais fácil atravessar a realidade quando a gente está, né, com os valores presentes dentro do nosso corpo. E isso realmente é corporificar. A gente precisa corporificar os valores. A gente precisa ter eles sentidos dentro do nosso corpo, porque é mais fácil eu atravessar essa complexidade, essa imprevisibilidade e esse momento de muita informação e de muitas coisas se desconstruindo. Precisamos seguir em frente, né? E aí o princípio dos mínimos ajustes, né? Eu tenho que o tempo inteiro ajustar o meu mindset, as minhas motivações e os meus hábitos. Hábitos, eles são mais fortes do que a gente possa imaginar. Eles criam o nosso dia, eles criam a nossa vida, né? Então, uma frase aí da Amy Cuddy, né, que tem um livro também bem legal, sobre presença, ajustes mínimos podem levar a grandes mudanças. Então, a gente começa a mexer um pouquinho nos hábitos, né, e no mindset. O quanto nós temos um mindset fixo, né, que entende tudo, não tenho tempo, tenho medo de errar, só o resultado importa, né? E quanto eu tenho um mindset de crescimento, de aprender, né, de aceitar os desafios, de arrumar tempo, né, de se esforçar, de se achar criativo. Essa abertura e essa mudança de mindset também tem a ver com sair do repetitivo, né, do mesma coisa do lento e do pensamento lento e do rápido, né, do rápido e do devagar. Eu tenho que criar esse espaço, eu tenho que ter potencial de prontidão.
O nosso cérebro se interessa muito por aquilo que a gente acredita. Aí já é um pouquinho de neurociência, né? Como é que eu uso o meu cérebro para ampliar minhas perspectivas, né? E o primeiro truque da Susan é o seguinte: mudar o poder do querer ao invés de ter que. Sabe aquele negócio? Ah, eu tenho que emagrecer, eu tenho que aprender inglês, eu tenho que fazer isso. Esse tenho que não funciona, né? Eu preciso perceber o poder e a força do querer. Eu quero aprender inglês, eu quero aprender alemão, eu quero aprender uma nova língua, eu quero fazer tal coisa, né? É diferente do ter que. O ter que é como se fosse alguém te mandando fazer alguma coisa. E o querer traz isso no corpo, né? Então ele traz um prazer intrínseco, porque ele está baseado no que você é, nos seus valores, ele tem importância, ele tem significado para nós. Ele está junto com a nossa identidade, está integrado. O querer é nosso. O ter que é como se fosse uma obrigação, né? São impostos, são imposições que os outros, né, que formam esse sonho coletivo, esse pesadelo coletivo, estão nos impondo o tempo inteiro. E aí uma Alê, dica, pode só falar. para a Carol escrever uma frase assim também de que é bom ter um para quê, né? Isso. Aí a gente entra Significado. lá no Simon Sinek, né? No porquê, né? Níveis neurológicos. Então, sempre quanto mais profundo a gente vai na nossa essência, o nosso porquê, no nosso propósito, tudo fica melhor, né? Então, aqui a gente sempre faz um pouco de comparação com o propósito, mas o propósito em si requer já um trabalho de mais algumas horas, né? Então, a gente diz assim, comece pelo menos a perceber os seus valores, né? Por que que eu faço isso? O que que eu quero fazer? Por que que isso está intrinsecamente ligado a mim mesmo, né? E aí as dicas que a Susan traz, mudanças duradouras, elas precisam de novos hábitos, né? E novos hábitos, ela traz 4 dicas aí, né? Então, o primeiro é o óbvio, né? Então, se eu quero fazer tal coisa, eu tenho que preparar o ambiente para isso, né? Então, como é que eu quero todo dia ler um livro, né, que nem você está lendo, Lu, um livro que tem uma frase, que tem alguma coisa, uma orientação diária. O que que eu faço? Coloco ele, sei lá, junto com o celular, que talvez é a coisa que que é todo mundo faz logo que acorda. Então você pega lá o livro, né? Coloca o livro junto do celular. Então você fez uma modificação, né? Ou seja, toda vez que eu pegar meu celular para ver que horas são meus compromissos do dia, e tal, eu já pego o livro e falo, nossa, eu tenho que ler o livro. Então eu coloquei um hábito, né? Eu fiz uma escolha, eu modifiquei o ambiente para que essa escolha adequada seja feita. Outro ponto é a adição, né, de um comportamento já existente. Eu que tenho que passar filtro solar o tempo inteiro, eu já faço o seguinte, quando eu vou de manhã cedo, eu vou escovar o dente, eu já falo, nossa, vou passar um pouco de filtro solar no rosto. Eu coloquei uma adição. Eu tenho um comportamento, né, um hábito que é de escovar o dente, né? Então eu falo, toda vez que eu escovar o dente, coloque algo novo. É mais fácil essa adição do que criar um outro hábito, né? E o pré-compromisso, o que significa isso? É antever os obstáculos. Então é como se você já fizesse um programa de computador, né? Se acontecer tal coisa, qual é a minha saída? Então, se alguém me ligar na hora que eu estou fazendo meditação, o que eu faço? Então você já tem que escolher, você já tem que saber como é que eu vou agir se acontecer tal coisa dentro desse meu novo hábito. Então você já tem que criar as rotinas, as regras. E um curso que ela chama curso de obstáculos, né, que tem que ser uma mistura de otimismo com realismo. Não adianta também colocar, sabe, um hábito novo e falar, nossa, a partir de segunda-feira, né, o que a gente brinca aqui, a partir de segunda-feira, né, vai dar tudo certo, eu vou fazer isso. Não, você tem que planejar um novo hábito com uma dosagem enorme de realismo, porque senão a gente vai se frustrar e esse hábito não vai ser instalado. Então, aqui são dicas bem preciosas da Susan em relação aos hábitos. E aí, um outro ponto muito importante do livro dela, que a gente traz aqui, que é o princípio da gangorra, né?
que é você conseguir equilibrar a competência com o desafio, ou seja, a sua habilidade e o desafio que você está enfrentando. A gente tem que viver no limite dessa capacidade, nunca acima. Toda vez que eu estou sendo exigido além da minha capacidade, isso se torna antinatural. Isso vai fazer com que eu entre numa tempestade de emoções e sentimentos. Então, o que chama de princípio da gangorra, né, é muito importante. E aí a gente avança, né, o conceito de aumentando a capacidade de amplitude, né? Como é que amplitude aqui a gente faz uma correlação muito grande com o desenvolvimento cognitivo, né? Novas habilidades, novos assuntos, né? É o que o Hilbert chama de crescimento horizontal, né? O open up, né? Como é que eu me abro para novos estudos, novas linhas de conhecimento, novas habilidades, novos interesses. E o profundidade aqui é tanto você se conhecer melhor, né? Ir para dentro de você mesmo, né? Como é que eu sei aquilo que é mais importante para mim? De certa forma, também é fazer todo o trabalho de autoconhecimento, fazendo também o trabalho de limpeza, né? Trabalhar com trauma, trabalhar com sombra. Então, essa capacidade da gente crescer cognitivamente, entendendo o mundo mentalmente, mas também entendendo o mundo pelo autoconhecimento, pela profundidade. Tá? E sair da maldição do conforto, que é recuar aquilo que é familiar e acessível. A gente faz muito isso daqui, né? Eu costumo brincar que agora não, né? Faz uns 3 meses que eu não experimento isso, 3, 4 meses que eu não experimento isso, mas assim, sabe quando você está no trânsito e está parado e você está atrasado e você, em vez de escolher um outro caminho, você fala assim, já que eu estou atrasado, eu vou no caminho de sempre, eu vou pegar, porque pelo menos eu conheço, né? Você fala assim, eu já estou mal, eu estou irritado, estou no trânsito, mas eu vou pegar o caminho que eu conheço, porque esse aqui eu sei o semáforo, eu sei onde tem buraco na rua, eu sei, né? Então, é como se você falasse, eu me sinto confortável mesmo sofrendo, né? Então, a gente tem que fugir desse pseudo conforto que estar num processo que não traz o resultado que você quer, mas ele é conhecido, ele é familiar, ele nos deixa confortável. E aí é sair daquele, né, aqui até certo ponto é um pouco até de jargão, né? Sair da zona de conforto, né, que é uma mistura de segurança psicológica com essa motivação. Eu tenho que buscar essa zona de aprendizagem, sair desse conforto, porque muitas vezes a gente coloca isso e as pessoas dizem, Alexandre, pô, isso aqui é meio óbvio. É óbvio, mas é difícil de fazer. Por quê? Porque a gente gosta da zona de conforto, a gente precisa, de certa forma, se sentir confortável nos nossos pensamentos, na nossa ideologia, naquilo que a gente sempre fez, sempre foi assim, e muitas vezes a gente não percebe, né, que a gente está o tempo inteiro repetindo. É o famoso, para quem gosta de teoria U, é o famoso download, a famosa repetição dos hábitos que a gente faz o tempo inteiro. E tome cuidado com a coerência das más decisões, né? Então, mesma coisa, o conforto, a familiaridade, eles eles fazem um paralelo dizendo o seguinte, olha, se é familiar, é seguro, né? Muitas vezes não é verdade. E muitas vezes a gente age, essa coerência nos leva a agir contra nós mesmos. Prestem atenção quanto existe disso na vida de vocês. Essa coerência das más decisões simplesmente porque é familiar, porque é conhecido, né? O Marcelo Cardoso gosta de falar que é o lar docilar, né? Dói, mas é o lar docilar. Eu gosto dessa frase dele, eu gosto desse jeito dele de mostrar que muitas vezes essa repetição, né? A gente vai em busca daquilo que a gente sabe que vai doer, mas a gente faz porque nos é conhecido, nos é aparentemente coerente. E o que a gente precisa fazer para sair disso? A Susan, nessa hora, ela entra bem pesado. Ela fala assim, tudo que você não pode fazer é ter metas de pessoas mortas, que são, eu não quero falhar e eu não quero me envergonhar. Então, essas são as duas metas das pessoas que já morreram. Eu não quero falhar e eu não quero me envergonhar.
Ou seja, eu preciso lidar com esses desafios. Eu tenho que buscar alguma coisa nova que muitas vezes vai me fazer errar, vai me fazer passar uma vergonha, um medo, alguma coisa que eu não estou preparado. E aí, 4 escolhas para mudar de patamar, né? Escolha a coragem ao invés do conforto, né? Então, faça aí que nem a moça aí que está fazendo equilibrismo. E outro dia a gente até recomendou que as pessoas vejam o filme que chama, em inglês é The Walk, que foi colocado aqui como uma travessia do Petit, que atravessou as Torres Gêmeas lá em 1974. Ele atravessou a 400 metros de altura, sem segurança nenhuma, num cabo de aço. Ele atravessou 9 vezes as 2 torres gêmeas lá, as falecidas torres gêmeas. Então, escolha a coragem ao invés do conforto. Escolha o que é viável, né, e não fique em dúvidas. Isso é viável? Então, vamos trabalhar na viabilidade. Escolha seguir, continuar. Escolha crescer, né, ao invés de morrer. E morrer não significa a morte física, né, mas é morrer os nossos sonhos, morrer as nossas ideias. E determinação. Determinação precisa de paixão e persistência, e entender que o sucesso, né, esse nosso sonho, ele vem a longo prazo. E a agilidade emocional ajuda a desenvolver essa determinação. E aí, 10 dicas para finalizar, e a gente vai conversar um pouquinho se der tempo. Acho que não dá mais, eu acabei me excedendo aqui pelos horários. Então, 10 dicas rápidas aqui. Viver na complexidade é inevitável, né? Precisamos ter flexibilidade, presença, resiliência e antifragilidade, que é sair melhor, né, depois de uma situação de pressão. Melhor, é como se fosse a metáfora do diamante, né? O carvão sob pressão vira diamante. Evitar ficar enredado nas emoções, né? Criar espaço entre o estímulo e a resposta. A gente se conscientizar da emoção que a gente está experimentando. Evitar reprimir ou ruminar, né? Reprimir é esconder e ruminar é ficar no futuro ou no passado. Olhar de frente a situação com presença e disposição. Perguntar sempre qual é o propósito de cada emoção, por que ela veio, o que ela quer nos ensinar, o que essa emoção quer trazer de informação. Ajustar o mindset, né? E as motivações e os hábitos. O querer e não o ter que, isso aqui também é sensacional, essa dica, e sair da zona de conforto, equilibrando desafios com coragem e determinação. Lu, o que você acha em função do horário, o que é melhor fazer? Eu pergunto aqui para as pessoas se elas topam Vamos ficar lá. mais 5 ou 10 minutinhos. Eu sei que algumas pessoas precisam sair, mas para elas poderem perguntar, né, e de repente interagir um Talvez pouquinho em com vez de vocês. fazer salas simultâneas, a gente abre um pouquinho para conversas aí, né? Pode ser assim. Sim. Então, quem quiser trazer algumas perguntas ou perspectivas adicionais aí para ler Isso, também, comentários, né? A gente não sou comentários, dono da verdade aqui, não. É só algumas trazendo um pessoas. pouco das coisas que a gente está estudando, né? Todo mundo está Então, certo, mas parcialmente certo. parcialmente certo. Então, quem quiser aproveitar aqui um pouquinho do Alê, agora também, quem não puder, eu entendo, né, que já está no horário, e agradeço aqui a presença de vocês também. Mas quem quiser aproveitar esse momento aqui para trocar com a Alê. Pessoal, E aí também eu já tem digo uma esse coisa. link do Isso, infográfico que o Ale fez. Eu deixo também na rede, se isso, vocês quiserem, tá? Obrigada, Neivia. isso. Obrigada, Clau, A gente tem aí um Kim, pôster, né, Cláudia. que eu e o Marcelo fizemos sobre agilidade emocional, que está bem legal. Tem um resumo bem visual de tudo isso que a gente falou aqui. Então, entra lá nesse endereço da Integral. E eu vou falar rápido aqui, e daí a gente fica aqui conversando para quem puder, né? O pessoal pediu livros, então tira foto aí, né? Tem a Agilidade Emocional, tem a Visão Integral do Ken Wilber, os 2 livros do Barrett, tem o Mindset, tem o Rápido e Devagar, tem o Find Meaning, né, que são os 5 ou 6 processos aí, né, de viver nesse momento que a gente tem de perda, de aceitação. Interessante ler isso também. Eu nem trouxe esse slide, mas está como dica de leitura. Tem também sempre o
o livro da Amplitude que a gente não colocou aqui, que é o Presença, também que vale a pena dar uma lida. E aí, rapidamente, eu vou falar aqui, né, a gente tem hoje à noite o Presença, que é um encontro gratuito que a gente faz todas as terças. Então, quem quiser, sempre um tema inusitado. Hoje eu vou dar uma dica, eu falei bastante dele hoje aqui, né? São três Ale, coloca perguntas. o link aqui embaixo, tá? Até também estava pedindo para o Marcel o link tanto do Tá, infográfico. Ah, o Marcel já colocou, tá, já gente? Se vocês colocou. quiserem Tá, copiar aqui o tá no link, eu chat, posto né? depois na rede também. Isso. Aí tem o Presença hoje, amanhã, quarta-feira, tem um olhar integral para o desenvolvimento humano. Então, tudo que a gente estudou de teoria integral trazido no modelo nosso, né? Um olhar usando a teoria integral para o desenvolvimento humano. Não é só para gestores de recursos humanos, é para todo mundo. Para quem não conhece teoria integral, é uma boa oportunidade de conhecer um pouco. Para quem conhece, é para ver um pouquinho mais de como a gente pode se desenvolver usando o modelo integral. Toda sexta-feira de manhã, aquilo que eu falei já um pouquinho, né? A gente faz o Contemplação, que é às 8 horas da manhã. São práticas de meditação, de interiorização. Eu costumo fazer algumas interiorizações guiadas, é bem legal. E temos aí uma jornada, né, o treinamento de liderança baseado, né, em todo o nosso conhecimento de teoria integral, de todas as outras fontes que a gente bebe, um treinamento bem completo. A gente está fazendo uma série de aulas abertas e gratuitas. Ontem foi a primeira. A gente ainda tem mais 3 aulas gratuitas e mais uma masterclass. E é uma jornada bem legal é um treinamento de liderança único. É o único que traz dentro dele um assessment de Enneagrama. Então, quem fizer esse treinamento vai ter um assessment de Enneagrama completo pelo Integrative Nine. Então, é uma jornada bem completa. E aqui os nossos eventos, né, no formato Netflix aí. A gente tem eventos gratuitos com contribuição consciente. A gente vai ter 6 workshops aí, um de Enneagrama, um de teoria integral, um de teoria U, um de polaridade, de complexidade, e essas jornadas de liderança e de teoria integral. É isso que a gente está fazendo nesses próximos meses aí. Então aí agora eu deixo para a gente conversar um pouquinho. Que show, Lê, muito legal. Depois eu coloco aí também, Integral Eventbrite, para as pessoas que quiserem. Isso. E aí, pessoal, vocês querem trocar aqui? Eu fiquei falando também, eu fiquei interrompendo a Lê, então parte do atraso é meu Não, também, mas né, Ale? eu costumo fazer desse jeito, mas a gente gosta de conversar, a gente gosta de dialogar, é nessa hora que a gente cresce. Carlinhos, Ale, foi Dani, Val. demais, eu quero falar. Fala, Dani. Eu segurei algumas perguntas, alguns comentários para não interromper. Mas primeiro eu queria agradecer, estava precisando muito disso. Acho que é o momento de parar e pensar tudo que a gente tem feito nesses 3 meses e pouco. Primeiro eu queria falar do caso do George Floyd, que eu tenho a impressão assim, que tudo que aconteceu foi muito aumentado. Me lembra muito as rebeliões que tinham na Segunda Guerra, né? Eu acho que assim, é um caso que já vinha, o que aconteceu foi horroroso, mas não precisava quebrar tudo da maneira que fizeram, né? Com isso, eu acho que o movimento perde um pouco da legitimidade ou do objetivo que tem. E o Marcelo Cardoso falou uma coisa muito interessante numa das últimas lives, que foi assim, que a gente tem que pensar muito o que a gente quer mudar daqui para frente, né? E isso eu acho que vale para tudo, vale para o movimento negro, vale para tudo. Eu acho que é muito interessante. Depois eu queria dizer assim que assim, eu sei que você fala que não existe um novo normal, mas eu acho que a nova realidade que a gente está vivendo é de realmente não saber o que vai acontecer amanhã. E isso foi muito do que a gente viu no curso, da gente tentar viver acreditando no futuro. Isso está sendo uma super oportunidade. Eu acho que no início a gente estava com as emoções a mil e agora a gente está conseguindo viver de forma mais presente nessa incerteza. Então, eu acho que a gente está tendo uma grande oportunidade, né, do que a gente está vivendo, de viver com grande intensidade e de se conhecer muito. É isso. É legal, Dani. Assim, falando um pouco eu acho que eu estou evitando entrar em temas polêmicos, eu até entrei meio que sem querer, né, quando a gente fala do George Floyd. Mas eu acho que, para mim, sabe qual foi a fala que mais me chocou? Foi a fala do Birassi Pataxó, que ele diz o seguinte: quer dizer que você enxerga um irmão seu morrendo e você filma, ao invés de ir lá e tirar o cara de lá? Quer dizer, aquilo para mim foi assim, meu Deus do céu.
é verdade, as pessoas ficaram filmando, é como se fosse um show, né? E a gente esqueceu que todos nós somos irmãos, né? Então, tem um irmão seu morrendo e você não faz nada, ele falou assim, se fosse eu morria junto com ele, né? Então, eu acho que essa, para mim, foi uma das maiores lições, né, desse episódio, né? O quanto que a gente fica vendo, né, filmando, mostrando que está acontecendo alguma coisa errada, mas ninguém se mexeu, né? Então, isso acho que a gente tem que pensar. E o que você falou a gente brinca aqui, né, Dani, do novo anormal, que é justamente para dizer o seguinte, a gente precisa cada vez mais dessa capacidade de prontidão, de perceber que o mundo não vai mais se repetir. Então, se a complexidade é crescente, todo dia pode ser algo novo, algo inesperado, como é que a gente se prepara para isso, né? A brincadeira é não espere que volte, simplesmente dizendo o seguinte, está todo mundo pensando assim, olha, agora voltou só o home office, a nova mudança, o resto depois vai ficar tudo normal. Não é isso, não é isso, né? Mudanças na experiência de compra, o que comprar, a gente vai viver muito essencialismo, a gente vai ter uma mudança muito grande, né, no jeito de atuar, no jeito de comprar, no jeito de escolher. Então, tem muitas mudanças que estão sendo instaladas e a gente não está percebendo ainda. Mas eu acho que por isso que a gente brinca que é um novo anormal. Não, é uma novidade, é um novo, mas que não tem nada a ver com aquilo que a gente ainda, de certa forma, quer que volte. Obrigado, Dani. Ale, a Val também levantou a mão, tá? Vamos lá. Eu quero falar bom dia, pessoal. Bom dia. Primeiro, assim, um feedback muito legal, porque é muito bom quando você traz esses assuntos assim, né, de pensamentos, de emoção, para perto da realidade, né? E é uma coisa que realmente essa quarentena deixa a gente pensando muito e sentindo muito. Às vezes a gente não sabe muito o que fazer com aquele pensamento, com aquela emoção toda, entendeu? Então, eu acho isso muito legal. E aí eu até mudei um pouco minha fala por conta do seu comentário e da Dani. Com relação à realidade, que você falou que não quer entrar muito em temas polêmicos. Eu, particularmente, como uma 8 bem legalzinha, eu sinto falta dessas discussões polêmicas, porque eu acho que é um ótimo momento que a gente está vivendo, claro, dentro de um ambiente de confiança, de um campo de confiança, discutir esses assuntos, né? O K fez um lab muito interessante, que foi aquele do racismo, e eu senti falta de uma continuação. Aquilo poderia ficar mais horas ali, porque a discussão estava muito boa, né? E para mim, o ápice daquele momento foi até quando o Marcelo fez uma fala e a Hannah rebateu. Eu falei, agora vamos ficar aqui até meia-noite, né? Infelizmente não deu. Mas é que eu acho que é um bom momento de aprender a discutir, a pensar, a conversar e aprender na polêmica, que é esse momento que a gente tem. É um momento diferente de pensar, a gente vai discutir diferente, a gente vai tentar aprender diferente, a gente vai ter tempo para discutir essa polêmica. Não é aquela polêmica que você discute ali no cafezinho, mas aí você já tem que voltar, então você já até esqueceu o que falou ou até carregou com você aquilo de uma maneira diferente. Então, eu acho que um espaço, e aí fica a dica para a Regest e para você, é isso, sabe? Tentar trazer dentro da realidade esse conteúdo tão rico, sabe? De emoção, de pensamento, essas abordagens que a gente conhece. É como se você trouxesse isso para o mundo real. Isso é muito legal. Então, eu sinto falta disso. Eu quero mais polêmica, tá, gente? Eu acho legal isso, Val. É que realmente acho que a gente tem que criar um lugar para isso, né? É o que eu digo assim, que não estou evitando fazer polêmica no geral, mas como a gente tinha um objetivo aqui, né, não adianta a gente entrar aqui no assunto, porque às vezes você fala, eu vim falar de agilidade emocional e acabei enredando para o outro lado, né? Não, claro. Então, eu evito colocar esses temas polêmicos, mas por quê? Porque
a gente precisa disso, né? A gente precisa, de certa forma, voltar a sentar em volta da fogueira, né? E conversar. E isso é o diálogo, né? A capacidade que a gente precisa ter de dialogar e entender que ninguém está certo, que existem pontos de vista bem diferentes, né? Percepções do mundo diferentes. Existem, obviamente, os privilegiados, a gente se sente como privilegiado nos dias de hoje, e o quanto que esse privilégio tem que ser colocado a serviço, né? O quanto que a gente realmente está modificando o dia a dia ou então só fazendo trazer sensações ruins. Essa é a minha dica, né? Eu acho que as coisas ruins estão acontecendo. Não é que a gente não tem que agir. A gente não pode ser afetado. São coisas diferentes. A gente tem que doer e a gente tem que agir. A gente tem que ir lá para o quadrante de agir, do nosso comportamento. Exato. Mas o que a gente não pode ficar é tão enredado que a gente fica vítima da própria coisa que a gente está querendo evitar. A gente começa a ficar cego, a gente começa a ficar preso a uma ideologia. E é o momento hoje de a gente abrir a ideologia, na minha visão, abrir para múltiplos pensamentos e aos poucos a gente levando isso para a sociedade. Né? Mas isso também, e isso só se dá, como você disse, uma figura bem legal, sentando ao redor da fogueira. E não para mim é melhor lareira, futebol, porque fogueira entendeu? queima, viu, Val? Não, então você cria isso ou na lareira, com vinho, ou na fogueira, ao redor da fogueira, não na fogueira, do que no estádio de futebol, né? Aí esse é o problema. Nós estamos discutindo assuntos, nós estamos querendo conversar assuntos no meio da Gaviões e da Mancha Verde. Aí não rola. Gente, eu vou deixar a última. A Lê falou que precisa ir. Eu só vou deixar o Carlinhos falar aqui e depois a gente encerra, tá? Porque também já passamos bastante tempo. Vamos atrapalhar os horários. Não, é rápido, é só para agradecer o Ale, sempre que eu posso, estava presente quando era físico. Muito bom te ouvir. Obrigado, Carlinhos. Saudades. Saudades. E como a Val falou, né, do Lab, eu sinto falta também desses espaços. Acho que e não para o Ale, mas uma dica até para a Lu, para a Rede, Este. Acho que são... E de novo, para mim, aí eu ia falar muito o que o Ale falou, por isso nem vamos estender, que eu acho que é como é que a gente ouve o outro falando do lugar dele, né? E tudo bem o que a pessoa pensa, ela tem uma história, ela tem, né, um contexto para pensar aquilo, e como é que a gente acorda ou discorda, ou toma perspectiva nova ou não, né? Ou é influenciado, se influencia, então... Eu acho que, mas eu concordo também que é importante esse espaço seguro, né, de você ter um respeito no sentido da troca, de ouvir, de acolher. Então, eu gostei do que a Val falou, muito bom estar aqui com vocês também. Não vou me estender para a gente ir embora. Legal. Eu acho super bacana. Na verdade, eu até contando aqui para vocês, eu até tinha chamado algumas pessoas para trazerem esse ponto aí. Mas aí eu vi que também a gente já tinha várias pessoas falando sobre o assunto, e uma das coisas que o Ale falou que eu concordo muito é assim, o quanto as pessoas realmente estão abertas a ouvir e a debater, e a não só a ficar no seu lugar de embate. Porque o que eu tenho visto muito é que assim, ninguém quer ceder o seu lugar, fica ego contra ego. E não tem o espaço que o Ale falou tanto, do estímulo versus a resposta. Então, quando a gente está de mente, coração e vontade fechadas, não tem conversa. Por isso que acaba, né, tipo, acho que tem muito essa questão da polêmica mesmo, então acho que tem que ter realmente um lugar que as pessoas estejam abertas a ouvir e a falar, e assim, não tentar, tipo, colocar o seu pensamento no lugar do outro, sabe? Tem uma frase que a Ale colocou durante essa apresentação que era muito isso, né? É ego contra ego, ou realmente você está tentando entender a perspectiva do outro, sabe? Eu acho que isso ainda falta bastante para a gente no geral, assim. Mas eu acho que a gente tem que começar a estimular, né, Lu? Porque se a gente não estimula, a gente nunca sabe onde que a gente vai encontrar esses espaços. Então, concordo com a sua fala, mas se a gente não abre esses espaços, a gente acha que nunca está pronto para falar, eu acho que a gente acaba diminuindo um pouco quantas pessoas podem estar tentando esse lugar, né? E aí eu acho que a facilitação ajuda muito, né? De como é que a gente pode, gente, assim, a gente super pode trazer esse espaço, sou sempre aberta, assim. Então, se vocês quiserem, Cacá,
você traz, a gente chama a Hanna de novo, chama a Val, enfim, traz pessoas que queiram também trazer suas perspectivas, né? E eu tô super aberta, a gente pode marcar. Tá Se bom? quiser fazer a noite aqui, eu faço a fogueira e eu coloco a câmera do Zoom A lareira. mostrando a fogueira. Aí, e vinho, e vinho. Eu sou mais da lareira, porque a lareira ela chama para o aconchego e para o espaço realmente de não queimar, mas realmente é um lugar gostoso para a gente ficar, sabe? A fogueira já queimou muita gente, acho que a gente pode ser um pouco mais brando nesse momento. Viu como são interpretações diferentes, né? Eu só Pois vejo é. coisas boas na fogueira e outras pessoas, né? Então, é esse espaço mesmo que a gente tem que trabalhar, né? O quanto que a gente tem essas coisas automáticas e a gente tem que parar e simplesmente experimentar. Não adianta ficar na mente, tem que experimentar, tem que ver essa diferença e tem que ouvir o outro. Esse espaço de ouvir é o mais difícil de todos. Obrigada, Lê. Tem uma fala do Otto lá, que é só para encerrar aqui, né? Uma fala do Otto, né? Que quando ele, como ele sempre está trazendo, né? Quer dizer, um dos níveis de violência é você não escutar e você não valorizar a capacidade de uma outra pessoa. Isso é violência também. Então, a gente, de verdade, a gente tem que lutar contra esse tipo de violência, que é você não ouvir a opinião do outro, você deixar a outra pessoa afastada, né? Negligenciada. Né? Como se fosse numa tribo antiga, que quando você bane a pessoa, você está condenando ela à morte. Né? Então, de certa forma, banir uma pessoa que pensa diferente ou que não faz parte do seu grupo, de certa forma você está condenando essa pessoa à morte, né? Então vamos evitar esse tipo de coisa e trazer todo mundo para essa conversa. Legal. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Gostoso. Obrigada. Excelente. Tchau, obrigada. Foi Obrigada, ótimo. gente. Valeu. Beijo. Obrigado, beijo. Tchau, bom dia. Gente, ótimo. Valeu. Obrigada pelo convite. Falou, tchau, obrigado. Obrigado, bom dia. Muito bom, pessoal. Obrigada, Lu, pelo convite, tá? Obrigado.